Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Vai depender do horário que vocês vão ver esse vídeo. Eu sou o professor Isaías, professor de História. Essa aula é específica para o sexto ano, no caso, sexto ano, manhã e tarde, da Escola Municipal Zélia Correia do Ó. Como vocês já estão sabendo, e vamos preparar algumas aulas, alguns vídeos para que vocês possam assistir, além das aulas online, certo? Então, eu comecei o assunto com introdução ao estudo da história. O que seria isso, né? Saber a função da história, para que serve a história, né? História estuda só o passado? Quer dizer que é uma matéria tão assim desinteressante. Para que estudar o passado? Não. A gente vai ver como é a história e para que ela serve, né? Até mesmo para os dias atuais, certo? Para entender determinados fatos que estão acontecendo hoje, podemos verificar antecedentes que estão no passado, num passado muito próximo da gente, um passado bem distante, né? Então teremos um passado recente e um passado distante, certo? Podemos fazer um comentário, por exemplo, sobre o Covid, né? Que é também chamado de coronavírus, né? Que hoje é atual, né? Tá morrendo hoje temos hoje no Brasil, em questão de óbito, mais de 260 mil mortos, né? Numa média diária de mais de 1.700 por dia. Isso é presente, é atual. Mas se Deus quiser, daqui a um ano, isso vai ser um passado, mas um passado bem recente. Aí podem perguntar as pessoas desavisadas como aconteceu o coronavírus, o porquê que aconteceu, porque tantas pessoas morreram. Em outros países morreram mais, outros países morreram menos. O porquê? Aí entra a história. Aí entra a disciplina da história, para saber dessa história recente. Por exemplo, a palavra história, ela vem de um vocábulo grego, que quer dizer isto. Isto quer dizer o quê? Estudar, pesquisar. Por isso que, para estudar a história, temos que investigar, temos que estudar, temos que interpretar, porque a história, ela não é um espelho do passado, não é uma coisa permanente. Por exemplo, eu sou da história, vou estudar o passado, então todo aquele passado vai estar na história. Não, vai ter uma interpretação dessa parte da história, que pode ter várias visões da mesma história. Professor, quer dizer que não existe uma única verdade, não? Não. Dependendo do ponto de vista, temos várias verdades. Por isso que a palavra história, ela é polissêmica. Ela tem vários significados. Como assim, professor? Tem mais de uma verdade. Você vai estudar, por exemplo, a gente vê uma briga, uma coisa recente. Aí você chama as duas pessoas para saber por que brigaram. A pessoa A vai dizer a versão dela. O B vai dizer a versão dele. Geralmente nunca são iguais as versões da mesma história. Porque ele vai dizer que o A provocou. O B não, foi o B que provocou. Aí temos uma terceira visão das pessoas que estão de fora vendo aquela briga. Então a história ela é interpretativa. Não tem uma verdade única. Depende do ponto de vista da pessoa que está escrevendo a história, de que está interpretando a história. Então eu vou dar uma interpretação de história que tem várias, mas eu vou dizer uma. História é uma ciência, certo? Ela busca o quê?
ela busca fornecer explicações sobre a origem da sociedade, certo? Que sociedade? Sociedades atuais e sociedades do passado. E saber o porquê que elas sofreram ou não transformações durante o seu período de tempo, ou período de vida, como queiram. Aí eu pergunto a vocês, qual a função do historiador? Ah, professor, a função do historiador, do professor de história é contar a história, né? A história do passado. Não. Não só o passado, né? Mas como é que ele vai estudar? Ele tem que ser provocado. Como assim? Através de perguntas e dúvidas. Só através das perguntas e dúvidas que o historiador, ele vai, ou qualquer outra pessoa, vai ser provocado para estudar essa história. Por exemplo, vamos falar um pouco de história recente. Vocês não têm nem um pouco de curiosidade de saber dos seus pais, quando eles tinham a idade de vocês, o que eles faziam, do que eles brincavam, do que eles gostavam de fazer? Porque com certeza, na época deles, não tinha computador, não tinha celular, não tinha YouTube, não tinha Facebook. Talvez vocês nem tenham pego o Orkut, que já é da minha geração. Vocês são mais jovens, acho que vocês já devem ter ouvido falar do Orkut, parecido com o Facebook. Isso é uma história recente. Por exemplo, você não tem curiosidade de saber como seu pai e sua mãe se conheceram? Em qual igreja eles casaram? Aonde eles nasceram? Isso aí é história. A história é feita por todos nós. Nós somos sujeitos da história. Quer dizer, não somos telespectadores. Somos atores da história. A sua história, a minha história. Todas as histórias são importantes. Eu estou dando exemplo para vocês de uma história recente e de uma história bem distante. Temos também. Ah, professor, assisti um filme sobre as múmias lá no Egito, né? O Retorno da Múmia, né? Que tem esses filmes, né? Dos faraós, que é a múmia que ataca, né? Aí, professor, a múmia existiu? Ou existe? Existe sim. E como é que elas foram feitas? Lá no processo de mumificação, que eles ficavam nas pirâmides. Essa história milenar, mais de 2000 anos atrás, ela também é história, só que é uma história bem distante, certo? Isso é o trabalho do historiador. Falar dessa história, estudar as sociedades antigas e atuais, saber se elas mudaram ou não. Isso é função do historiador. Aí vocês vão me perguntar, como é possível o historiador estudar coisas de 2000, 3000 anos atrás? Lembre-se, as pessoas quando passaram pela Terra, ou que passam pela Terra, elas produzem objetos, algo. Escreve, faz objetos, porcelanas, pratos, roupas, tudo é fabricação, tudo é feito pelo homem. Todos esses objetos, livros, jornais, pinturas, elas se transformam em vestígios. Esses vestígios que o homem deixou são chamados de fontes históricas. São através dessas fontes históricas que podemos
reconstruir a história passada. Totalmente a história? Não. Mas uma parte dessa história. Interpretar uma parte dessa história. Como eu falei para vocês, a história não é um espelho do passado. É humanamente impossível. Então vamos interpretar uma parte dessa história, né? Se aproximar do máximo possível, né? E essas fontes históricas, elas são o quê? Elas são divididas em duas. Depende muito de autor para autor. Tem autor que diz que as fontes históricas são aquelas que são chamadas de fontes escritas e fontes não escritas. Fonte escrita, tudo que tem escrita. Caderno, livro, jornais, certidão de nascimento, de óbito, diário. Tudo que tem escrita. Fontes não escritas são aquelas que não têm escrita. Fotografia, pinturas, desenhos, por exemplo. No livro que vocês vão utilizar, ele não usa esse termo, fonte escrita e não escrita. Ele usa assim: as fontes históricas são materiais e imateriais. O que são as fontes materiais? Tudo que a gente pode pegar, ver. Isso é uma fonte material: livro, caneta, marca-texto, caneta. E fonte imaterial está na nossa mente, imaginário, mas podemos ouvir, podemos sentir. É meio complicadinho, eu não gosto de usar muito esse termo não, mas está no livro. Fontes materiais que podemos ver, pegar, né? Por exemplo, jornal, revista, fotografia, são fontes materiais. Imateriais, temos as memórias, que recebemos a experiência dos nossos avós, dos nossos pais, aquelas histórias, né, que vão contando. As lendas, né? Eu acho que aí na cidade de Alhana deve ter alguma lenda. Temos as lendas nacionais, a Cuca, o Saci Pererê, por exemplo. As crenças, as músicas, elas são imateriais. Então vamos lá. As fontes históricas podem ser materiais e imateriais, certo? É questão agora de interpretação das fontes. Até o século XIX, que vai do 1801 a 1900, os historiadores da época, que é da linha da positivista, só acreditavam na história que fosse escrita. Nada que não fosse escrito, nada que fosse uma fonte material, não serviria como história. Só a fonte escrita. Ah, professor, mas uma fotografia não é uma fonte de material? Mas para ele também não servia. Tinha que ser escrito. E de preferência documentos oficiais, documentos do governo, né? Certidão de nascimento, de óbito, recibo no cartório. Mas as coisas vão evoluir. E para nossa época, graças a Deus, descobrimos o quê? Os valores das outras fontes não escritas, né? Como fotografia, desenho, pinturas, músicas, que servem também para ajudar a reconstruir fatos históricos. A escrita é importante? Lógico que é. Mas se não tiver escrita, tiver uma experiência oral, uma entrevista oral com uma pessoa muito antiga da cidade, de confiança, não tem documento, mas tem a experiência daquela pessoa que viveu aquela situação, aquela história. Vai servir? Lógico que vai. Se não temos documento escrito. Então, a partir do nosso período, sim, né? Os historiadores vão ter poder utilizar essas fontes, que até o século XIX eles desprezavam.
Até o século XIX, o papel do historiador era somente revelar o que teria acontecido no passado. Hoje não. Hoje interpretamos os fatos. Porque o que podia ser para eles, na história deles, na interpretação deles, uma determinada verdade, podia ser uma grande mentira. E temos que interpretar isso. Certo? Por exemplo, tem um fato histórico que vocês vão ver lá para o 8º ano, a independência do Brasil. Dom Pedro, num quadro, num cavalo branco, com a espada na mão, independência ou morte. É mentira aquela foto. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque ele não tinha quantidade de gente com ele. O rio que diz que era um riozinho. Ele não estava montado no cavalo, ele estava montado num burro. Ele não estava com a saúde muito boa, estava debilitado, porque ele estava sofrendo uma diarreia. Isso aí não conta no quadro. E aí cabe ao historiador interpretar o fato e contar a verdade. Certo? Agora vamos ver aqui que a história ela não trabalha só. Tudo bem? Eu digo que a história é uma ciência intrometida, porque ela precisa de outras disciplinas para trabalhar. Por exemplo, arqueologia, antropologia, geografia, matemática, estatística, que vocês podem ver no livro muitos mapas, estatísticas, né, escavações de fósseis. Isso aí, quem trabalha com isso são outras ciências que o professor de a história vai usufruir desses conhecimentos. Eu esqueci de outra ciência utilizada, a paleontologia, que estuda os fósseis. Então, a ciência, a história, ela sempre está ligada a outras disciplinas, certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre o tempo e a história. Vocês sabem que, vocês conhecem muito bem, né? Relógio, calendário. Isso aí são formas que o homem fez para medir o tempo, certo? Medir e controlar o tempo. Temos a cigarra, lá da hora do intervalo, para dizer que começou a aula, terminou uma aula, para começar outra aula, aí toca a sirene para o intervalo, aí toca a sirene para o retorno às aulas, toca a sirene para o fim da aula. Isso é uma forma também de controlar o tempo. O sol seria a forma mais antiga, né, como referência de passagem do tempo, dia, noite, por exemplo. Por exemplo, antes do relógio, tínhamos o tempo da natureza. Você acordava para trabalhar quando o sol nascia e parava de trabalhar quando o sol, né, desaparecia para chegar à noite. É o tempo da natureza, o tempo dos ciclos da natureza. O período de plantar, o período de colher também é uma questão de medição de tempo, certo? As fases da lua, os ciclos das estações. E com esse conhecimento adquirido por meio dessas observações, né, foi criado os relógios e os calendários, que a gente vai ver na próxima aula os tipos de calendário, os mais antigos, os mais novos, certo? Então, isso foi uma breve introdução sobre a história. Desculpe aí, que eu tenho cachorro aqui, né? Ah, desculpa aí, gente. Quem tem cachorro, né? Tá tudo calmo, mas infelizmente na hora de fechar o vídeo, né? O cachorro latiu por nada. Mais uma vez eu peço desculpa, certo? Mas isso aí é uma pequena introdução, certo? Da introdução ao estudo da história, certo? Muito obrigado
e fiquem com Deus.